Pessoal, nós vamos iniciar agora uma série de 5 aulas nas quais nós vamos abordar a obra Pesquisa em Educação, abordagens qualitativas, que tem como tema central questões ligadas à formação de pesquisadores, né? E também as atividades de pesquisa de estudantes de cursos de graduação. É também voltado para professores de escolas da educação básica e também de outros profissionais da área da educação. Então, a gente vai se deparar aqui com temas relativos a esse universo educacional. Há diferentes modalidades de pesquisa abordadas aqui, né? Nesse campo das pesquisas qualitativas, como, por exemplo, a pesquisa etnográfica, o estudo de casos, né? Há também questões levantadas a respeito do que é a pesquisa, né? Qual é o papel do pesquisador. Vale lembrar, pessoal, que esta obra teve a sua primeira publicação em 1986, uma época em que as abordagens qualitativas começaram a ganhar força, né, nas pesquisas no universo educacional. Então, durante muito tempo, as pesquisas em áreas humanas, né, desenvolvidas nas áreas humanas, se utilizavam de métodos que eram os mesmos advindos das pesquisas das áreas das ciências naturais, né? Então, esse viés mais experimental, né? Um foco em uma abordagem quantitativa, isso, pessoal, geralmente predominava nas pesquisas, até mesmo no universo educacional. Mas, nas últimas décadas, né, principalmente a partir da década de 70, 80, a gente tem uma ênfase muito grande dada a como fazer pesquisa nesse campo educacional, uma vez que se trata de um campo bastante complexo, né? Consequentemente, ganham importância aí as abordagens qualitativas. Mas nessa época, década de 70 e década de 80, ainda havia muitos questionamentos sobre como fazer uma pesquisa nessa abordagem qualitativa, né? Havia dúvidas sobre conceitos, né? O que é um estudo de caso, o que é uma pesquisa etnográfica, né? Como fazer a minha pesquisa, e justamente para responder algumas dessas perguntas, né? Principalmente aquelas que focavam nessas abordagens qualitativas, justamente com esse objetivo foi produzido este livro. Então, vale ressaltar que de 86 para cá, houve, né, uma publicação bastante extensa sobre pesquisas qualitativas. Mas é importante destacar também que essa obra tem a sua importância. Por quê? Porque justamente com esse objetivo de responder essas perguntas feitas naquela época, né, mostra como era o contexto dessa época no que diz respeito à pesquisa educacional. Então, além de nos trazer aqui informações importantes, né, sobre esse tipo de pesquisa, a caracterização dessa pesquisa, né, nós temos também aqui uma visão, né, desse contexto educacional, no que diz respeito à pesquisa, né, desenvolvida no universo educacional na década de 80. E justamente por proporcionar, né, o conhecimento desse contexto da pesquisa qualitativa em educação nessa época, é que de 86 para cá, as autoras resolveram não fazer modificações nessa obra, né? Até mesmo nas suas reedições, né? Nas suas novas impressões. Então, elas preferiram manter o texto na sua escrita original. Então, apesar de a gente ter aí mais de 30 anos da sua publicação, né, o livro se mostra de fundamental importância para aquele que deseja realizar pesquisas nesse universo educacional. Então, justamente com esse objetivo, né, de suprir essa falta de obras que havia na época, obras que se destinassem à introdução do estudante de graduação a essas concepções e trabalhos de pesquisa em educação, né,
principalmente dentro das abordagens qualitativas, que foi produzido este livro, né? Trata-se de um livro dividido em 5 capítulos, que serão estudados nessas 5 aulas que nós teremos. Então, iniciando aqui no primeiro capítulo, nós temos a abordagem dessa evolução da pesquisa em educação. Não há como negar que essa palavra pesquisa, né, acabou se banalizando. Hoje em dia, tudo pode ser considerado como pesquisa, né? Até mesmo procurar uma determinada informação, muitas vezes essa procura é chamada de pesquisa. Então, as autoras alertam para o perigo que há na banalização de conceitos, né, como esse conceito de pesquisa, porque isso tira todo um aspecto científico que traz esse conceito de pesquisa, né? Isso acaba eliminando toda a sistematicidade que existe em uma pesquisa. Por isso que as autoras dizem que no âmbito do ensino fundamental, por exemplo, né, até mesmo no médio, esse conceito, esse termo pesquisa, está sendo bastante usado, mas de maneira inadequada, né? Por exemplo, quando a professora pede para os alunos pesquisarem determinado assunto, e o que eles fazem em geral é o quê? É consultar uma obra, uma enciclopédia, por exemplo, onde eles vão encontrar as informações para a pesquisa. Hoje em dia, principalmente com o advento da internet, né, a pesquisa ela acabou se distanciando mais ainda do seu conceito original. Não há como negar que essas pesquisas deturpadas, digamos assim, né, essas procuras por informações que são vistas como pesquisas, não há como negar que isso também é importante, né? Essa procura por informação é importante, pois pode despertar a curiosidade da criança ou mesmo do adolescente. Mas, né, é importante deixar muito bem claro que essa simples procura de informações não pode ser configurado como uma pesquisa, e sim uma atividade meramente aí de consulta, né? Então, para que seja realizada uma pesquisa, é preciso primeiramente confrontar dados coletados, né? Confrontar dados com o conhecimento teórico que foi construído sobre esses dados, ok? Então, pessoal, fazer pesquisa é muito mais complexo do que uma mera consulta. Isso envolve a produção de conhecimento, ok? Então, sempre quando a gente fala de pesquisa, a gente também está falando de produção de conhecimento, né? Elaboração de conhecimentos. Então, essa elaboração de conhecimentos sobre aspectos da realidade é que devem servir para compor uma pesquisa. Esses conhecimentos, obviamente, acabam sendo resultado de uma curiosidade, de uma inquietação, né, diante de um tema que será investigado, e por meio dessa investigação, por meio dessa pesquisa sobre um determinado tema, né, a gente pode ter confirmação ou negação de hipóteses que o pesquisador poderia ter feito antes de iniciar a sua pesquisa, né? Então, quando a gente inicia a pesquisa sobre um objeto, né, um problema, né, é normal a gente partir de algumas hipóteses, né? A gente imaginar quais seriam as causas desse problema, quais seriam os fatores envolvidos, né, na constituição desse problema. E por meio da pesquisa, pessoal, a gente pode confirmar ou mesmo desfazer aquilo que a gente imaginava sobre o tema, né? Então, o resultado de uma pesquisa pode confirmar aquilo que a gente já imaginava ou trazer uma informação nova que não estava prevista por nós. De qualquer forma, pessoal, é importante a gente sempre deixar claro que um dos objetivos da pesquisa é gerar conhecimento, né? E, obviamente, ao realizar uma pesquisa,
são utilizados conhecimentos, né? Você não pode realizar uma pesquisa sem ter conhecimento de nada, isso é impossível. E o conhecimento que você tem, ou conjunto de conhecimentos que você tem para serem utilizados nessa pesquisa, esses conhecimentos são adquiridos socialmente, ok? E o resultado da sua pesquisa, que vai dar origem aí a um conhecimento, né? Ele também vai ser, ele começa a fazer parte desse universo de conhecimentos que está na sociedade. Então, digamos, você vai contribuir com um conhecimento que vai fazer parte desse amplo campo de conhecimentos da sociedade. Então, a pesquisa, pessoal, ela tem aí o seu caráter social. Até porque tanto a pesquisa realizada como o pesquisador, eles estão inseridos em um contexto, né? Contexto social, e nesses contextos há interesses, há ambições, né? E, claro, há aqui o objetivo de se chegar a um conhecimento científico. E esse conhecimento científico sempre vem acompanhado, pessoal, pelos sinais do tempo em que essa pesquisa foi realizada. Até porque, se são utilizados conhecimentos para realizar uma pesquisa, esses conhecimentos que são utilizados, né, eles são adquiridos em sociedade. Então, a gente pode dizer que o resultado de uma pesquisa, ou mesmo a pesquisa, né, tomando por base aí toda a sua, compreendendo toda a pesquisa, né, todas as etapas da pesquisa, a gente pode sim dizer que a pesquisa ela traz sinais de seu tempo. Consequentemente, toda pesquisa está comprometida com a sua realidade histórica. A construção da ciência é um fenômeno social por excelência. E a posição adotada aqui é que a pesquisa deve fazer parte como se fosse uma atividade normal do profissional da educação. Então, o profissional da educação deve ter a pesquisa como algo comum em sua prática, né? Seja esse profissional da educação professor, administrador, orientador, supervisor, enfim. Não se quer aqui, obviamente, subestimar o trabalho da pesquisa como função que se exerce rotineiramente, mas o que se quer aqui é aproximar a pesquisa da vida diária desse educador, e isso em qualquer âmbito em que ele atue. E ao defender essa perspectiva, né, da pesquisa como algo que faz parte dessa vida diária do educador, é defendido aqui, pessoal, que a sua visão do mundo, né, os pontos de partida desse pesquisador, os fundamentos para a compreensão e explicação do mundo vão influenciar a maneira como esse pesquisador propõe as suas pesquisas. Em outras palavras, os pressupostos que vão orientar o pensamento dele, né, e nortear a sua abordagem de pesquisa. No que diz respeito às ciências humanas e sociais, o estudo dos fenômenos educacionais não poderia deixar de sofrer as influências das evoluções ocorridas naquelas ciências. Por muito tempo, elas procuraram seguir os modelos que serviram tão bem ao desenvolvimento das ciências físicas e naturais, na busca da compreensão do conhecimento científico do seu objeto de estudo. Assim, tal como naquelas ciências, o fenômeno educacional foi estudado por muito tempo como se pudesse ser isolado, como se faz com um fenômeno físico, para uma análise acurada, se possível feita em um laboratório, onde as variáveis que o compõem pudessem também ser isoladas, a fim de se constatar a influência que cada uma delas exerceria sobre o fenômeno em questão. Então, pessoal, de fato, as ciências humanas e sociais, durante muito tempo, se utilizaram de métodos advindos, né, das ciências naturais. E uma das grandes características das ciências naturais é utilizar o método experimental, né? Ter o domínio do objeto que está sendo investigado. Há um aspecto muito quantitativo nesses métodos experimentais. E no que diz respeito ao universo educacional, que estaria aí dentro das ciências humanas, né? Fica muito difícil de se estudar
temas bastante complexos, né, que envolvem diversos fatores, utilizando-se de métodos que sejam muito rigorosos, que sejam inflexíveis, né, que não haja essa possibilidade de mudanças no decorrer da pesquisa. E ao estudar temas bastante complexos, como os que estão presentes nesse universo educacional, percebeu-se que esse método advindo das ciências humanas, das ciências naturais, ele estava se mostrando como, esses métodos estavam se mostrando como sendo métodos insuficientes, né? Métodos que não estavam ajudando o pesquisador a compreender o fenômeno que estava sendo observado. Então, durante muito tempo, se acreditou nessa possibilidade de analisar os fenômenos educacionais, né? Dividir em partes, né? Então, dividir as partes dos fenômenos educacionais e suas variáveis básicas, né? E isso acabou sendo o que predominou nas pesquisas no universo educacional. Agora, com a evolução dos estudos na área da educação, como já foi dito anteriormente, né, poucos fenômenos nessa área podiam ser submetidos a essas técnicas de decomposição, uma vez que se está tratando de uma realidade bastante complexa, que é o fenômeno educacional. Mas isso não é excluir, né, o estudo experimental em educação. Ele vai ter a sua importância. O que é importante aqui, pessoal, é ver os limites que um estudo experimental tem, né, nesse universo da educação. E essa crença da separação entre o sujeito da pesquisa, o pesquisador e o objeto de estudos, né, também acabou predominando durante muito tempo nas pesquisas educacionais. Acreditava-se que, em sua atividade investigativa, esse pesquisador tinha de manter uma distância, né, desse objeto que está sendo investigado, até para que as suas ideias, as preferências não pudessem influenciar o seu ato de conhecer. É como se existisse aqui uma perfeita objetividade. É como se os dados que fossem apresentados a esse pesquisador fossem a própria realidade, né? O conhecimento ele se faria de maneira imediata e transparente aos olhos do pesquisador. Mas a gente sabe que não é bem assim que o conhecimento se processa, né? Esses dados eles não se revelam diretamente aos olhos do pesquisador. E nem ele se depara com esses dados sem considerar as suas representações, os seus princípios, as suas crenças, né? O papel do pesquisador é justamente de servir como veículo, né, entre o conhecimento construído e as evidências que vão aparecendo na pesquisa. É pelo trabalho desse pesquisador que o conhecimento específico do assunto vai crescer, mas esse trabalho do pesquisador ele vem carregado, né, com as suas próprias peculiaridades, ou seja, há aqui crenças, representações, tudo isso, pessoal, que querendo ou não, isso acaba também influenciando, né, no ponto de vista utilizado pelo pesquisador. Por isso, pessoal, que há a famosa frase, né, de que todo ato de pesquisa é um ato político. Então, não há nenhum ato de pesquisa que seja exclusivamente objetivo, que haja essa neutralidade rígida, né? Até porque não tem como a gente separar o pesquisador e o que ele estuda e também os resultados do que ele estuda, porque tudo isso está muito imbricado. Então, pessoal, esse contexto educacional, né, nos traz uma diversidade de variáveis que estão agindo e interagindo ao mesmo tempo. E o paradigma positivista, esse paradigma que nos traz uma rigidez na pesquisa, né? A gente pode até citar aqui Auguste Comte, né, que seria o fundador do positivismo, da sociologia positivista, né? Esse método que ele propôs trazia essa perspectiva
de se aproximar das ciências físicas e naturais, não utilizar aqui métodos que já estavam presentes nas ciências físicas e naturais. Agora, nos últimos anos, né, isso na década de 70, começaram a perceber que essa perspectiva positivista, né, não estava dando os resultados esperados, né? Então, houve aqui uma insatisfação crescente em relação a esses métodos que eram empregados por aquele tipo de investigação. E esse sentimento de insatisfação em relação aos resultados da pesquisa educacional não surgiu apenas aqui no Brasil, né? A gente tem casos nos Estados Unidos, onde a pesquisa em educação também se encontrou bastante desenvolvida, né? E houve aí essa consciência, tomada de consciência de que os métodos rígidos do positivismo não estavam sendo mais adequados, né, quando se objetiva estudar determinados temas do universo educacional. Então, para justamente responder a essas propostas, né, ou essas demandas que os pesquisadores tinham, começaram a surgir métodos de investigação e abordagens que eram diferentes daqueles que já eram empregados tradicionalmente. As questões novas vinham de uma curiosidade investigativa que era despertada por problemas revelados pela própria prática educacional, né? Por outro lado, a gente pode dizer que elas foram fortemente influenciadas por uma nova atitude de pesquisa, que coloca o pesquisador no meio da cena investigada. Olha só, então o pesquisador, né, ele não vai ser mais aquele pesquisador de laboratório, ele deve se fazer presente no contexto que está sendo investigado, né? É como se ele fizesse parte dessa cena investigada e participando dela, tomando partido dessa peça, né, teatral, digamos assim, ele pode se debruçar sobre dados, sobre aspectos que são muito importantes para que ele compreenda aquele tema que está sendo investigado. Por quê? Porque esse tema ou esse objeto de estudos, ele não pode ser visto separadamente desses outros elementos. Até pelo princípio aí de totalidade, né? Tudo está interrelacionado, consequentemente é importante eu também estudar aquilo que está no entorno do objeto que está sendo investigado para eu compreender melhor, né? Para eu compreender melhor esse objeto. Então, para que eu investigue o que está no seu entorno, é de fundamental importância, né, eu me fazer presente nesse contexto, né? Então, essa característica, né, acaba se fazendo presente em pesquisas participante, ou mesmo participativa, pesquisas emancipatória, pesquisação, pesquisa etnográfica, estudo de caso, né? No que diz respeito à pesquisa participativa, já existe uma literatura bastante extensa, né? Principalmente no que diz respeito ao campo da antropologia. E na época que esse livro foi produzido, não havia ainda um livro que reunisse as abordagens de pesquisa num instrumento de trabalho para futuros pesquisadores, né? Então, pode-se dizer que esta obra ela foi uma novidade na época, uma vez que ela estava fornecendo ao mesmo tempo informações sobre esses princípios, né, sobre os quais essas abordagens se assentavam, e também técnicas com as quais elas trabalhavam mais frequentemente. Então, pessoal, neste primeiro capítulo a gente tem abordado aí a importância, né, da obra, nesse momento sócio-histórico, né, nesse momento da pesquisa educacional na época, né? E é interessante que mesmo havendo essa mudança metodológica no que diz respeito às pesquisas na área educacional, né, isso de forma alguma pode ser visto como uma diminuição no rigor científico. Muito pelo contrário, né? Essas propostas, essas abordagens qualitativas, né, elas trazem um nível de complexidade muito maior. Consequentemente,
a tarefa do pesquisador, né, o encargo desse pesquisador em analisar determinado objeto de estudos fica bastante desafiador, né? Tratar de toda essa complexidade, delimitar o que vai ser investigado, né? Utilizar um referencial teórico que o ajude na análise desses dados, né? Saber lidar com mudanças que podem ocorrer no caminho da pesquisa, né? No desenvolvimento da pesquisa, até porque a pesquisa qualitativa nos traz essa flexibilidade, essa possibilidade de haver mudanças na própria estrutura da pesquisa. Então, são fatores críticos, né, pessoal, que de fato tornam a vida do pesquisador mais desafiadora, né? Então, ao utilizar o método qualitativo, isso de forma alguma tira o aspecto de cientificidade dessa pesquisa, né? Há aqueles que fazem parte das ciências naturais, né, que defendem o ponto de vista de que a pesquisa qualitativa, por justamente o pesquisador se fazer mais próximo do objeto investigado, ela não traria dados confiáveis, né? Por quê? Porque nesses dados nós teríamos aqui a influência das representações do pesquisador, né? Seriam dados muito subjetivos, né? Então, houve um movimento para desqualificar as pesquisas com essas abordagens qualitativas, mas isso já está ultrapassado, é uma visão bastante reducionista, né? Como já enfatizado aqui, muito pelo contrário, uma abordagem qualitativa, ela traz muito mais dificuldades para o pesquisador, né? Uma vez que ele vai ter de se debruçar aí sobre uma complexidade de fatores muito mais ampla, muito mais variada, ok? Então, este foi o nosso primeiro capítulo, um capítulo introdutório que nos trouxe a importância da pesquisa qualitativa, né? Que ela surgiu justamente para se contrapor a um modo de fazer pesquisa que já estava sendo ultrapassado, né? Os próprios pesquisadores começaram a ver as limitações desses métodos que durante muito tempo foram utilizados. Consequentemente, isso acabou se convertendo em novas abordagens. Dentre elas, nós temos aí a abordagem qualitativa, ok? Na próxima aula, nós vamos estudar as abordagens qualitativas de pesquisa, a pesquisa etnográfica e o estudo de caso. Até mais e bons estudos!